Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu vim aqui hoje para cantar mais uma vez pro Covid-19. Esse é o terceiro ao vivo que eu faço cantando para ele, para ver se espanta. O Maduro outro dia chamou de corona louco. Eu morri de rir. O corona louco é ótimo, né? Bom, ontem eu estava vendo o Vilas lá no Nocaute falando da rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra, e que ela quer de presente de aniversário a cantora Vera Lynn. Eu nunca tinha ouvido falar, fui no YouTube procurar e encontrei logo de cara ela cantando uma música que eu cantava quando tinha 8, 9 anos de idade. E quando eu vi o nome, o título, foi a primeira gravação dela que apareceu no YouTube, You'll Never Know. E eu fiquei tentando me lembrar com quem que eu aprendi a cantar. E afinal, eu não sei se foi com Nat King Cole, que é bem provável que tenha sido, ou com Doris Day, né? Mas eu depois descobri que também Brenda Lee gravou e Frank Sinatra, Bing Crosby e até Ella Fitzgerald. Mas como eu, quando eu tinha essa idade, 8, 9 anos, eu ouvia mais Julie London e Nat King Cole, né? E a Julie não gravou, eu não achei no YouTube, pelo menos. Também não conhecia, não, que eu conheço bem o repertório dela, não, acho que ela não chegou a gravar. Então, eu já estava há alguns dias para fazer uma live aqui cantando para o coronavírus. Eu ia cantar uma música minha, o Joyananda, porque eu tenho um amiguinho aqui no Facebook, um jovem de 17 anos, e ele achava que era o meu apelido, Joyananda, porque quando eu fiz o perfil aqui, tinham outras Joyce Pires, né? E eu acabei botando o César, né, da minha mãe, e também tinha, acho que uma ou duas Joyce César Pires. Aí eu resolvi botar o Joy Ananda entre parênteses para diferenciar, para o Facebook me reconhecer. E tem algumas pessoas que me chamam de Joy, né? Mas o meu apelido não é Joy Ananda. Joy Ananda foi uma música que eu fiz que é meio autobiográfica e muito engraçada, assim, pelo menos para mim, é muito engraçada. Eu espero que ela espante o coronavírus e o corona louco, e também qualquer um que não esteja cumprindo a quarentena e que se aproxime de mim, entendeu? Eu prefiro que vai para longe, show biguá, como diria uma amiga minha, lá de Corumbá. Lá no Pantanal, né? Tem muito biguá, né? E lá tem essa expressão chubiguá, é uma ave, né? Bom, então eu resolvi fazer as duas músicas nessa live. Quem sabe eu espanto o coronavírus se ele falar inglês, né? E é interessante porque o Will Never Know é uma música, assim, com uma letra de realmente quem ama profundamente alguém, né? Então eu vou cantar primeiro a música da Vera Lynn
que, aliás, tem uma voz bem de época, assim, anos 40. Eu fui pesquisar no Google. A Vera Lynn, que em inglês chamam Vera Lynn, ela cantou na época da guerra para os soldados, como era comum na época nos Estados Unidos também, muitos cantores e orquestra, né? Glenn Miller, né? É famoso pelos concertos para os soldados na guerra, né? Que também era uma orquestra que eu gostava muito nessa época, com 8, 9, 10 anos, do Glenn Miller, né? E até botei letra numa música dele que eu gosto muito, Moonlight Serenade, há um tempo atrás. Eu musiquei, eu botei letra na música dele e depois eu descobri que ela tinha letra, eu não sabia. Mas acabou que a minha letra é bem diferente da letra oficial da música. Bom, então vamos lá, eu vou fazer o Eu Never Know. Não é parte do meu repertório. Eu cantava essa música quando era muito criança, né? Inclusive, já não canto assim há uns 60 anos, porque eu tinha 10, eu tô com 70, vou fazer 71 esse mês, né? E não faz parte do meu repertório, eu nunca mais cantei, mas estranho, porque quando eu vi no YouTube ontem o Eu Never Know, que eu fui procurar a Vera Lynn, foi a primeira música dela que apareceu. Eu, logo que vi, reconheci o título imediatamente. Olha só que coisa, né? Não, não lembrava, né? Mas reconheci, não sabia o que era. Quando ela começou a cantar, eu comecei a cantar com ela imediatamente. A letra inteira eu não esqueci, impressionante, né? Como a minha memória musical é tão presente em mim, né? Não tem como escapar disso. Então vamos lá. You'll never know. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I try, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so a million or more times? You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. É linda a letra, né? De uma grande paixão, de um grande amor. E quer dizer assim, no final, né? Se você não sabe o quanto eu te amo, né? Agora, né? Eu realmente não sei como dizer mais eu te amo. Mais ou menos isso. E agora eu vou fazer o Joyananda, mas é um parênteses assim, engraçado que quando eu comecei a cantar Eu Never Know, eu fiquei um pouco nervosa. Isso não é muito comum em mim. Acho que eu estou precisando de um divã. Bom, eu vou fazer o Joyananda. O Joyananda é uma poesia minha, acho que de 97. E a música veio
em 98, e ela é a música 89. Então é a da primeira leva de músicas, assim, quando vinham 8, 10 músicas por dia, e eu pegava meus cadernos de poesia procurando a letra. E quando era a letra daquela música, encaixava no primeiro verso, logo eu já sabia que era para essa, entendeu? Era tipo assim que eu comecei a compor em 98, né? Final de 97 as primeiras vieram, mas eu não entendi o que que era aquilo, entendeu? Tantas melodias, né, vindo de uma vez só, mas aos poucos eu fui administrando, né, a criatividade. Mas então vamos lá, eu vou fazer o Joyananda. Ela tá lá no meu canal, né? O Joyananda ainda com um violão com muita dificuldade já quando eu fiz, eu já não estava mais podendo tocar, mas eu insistia porque eu queria deixar as músicas registradas, né? Mas eu já estava bem ruim da lerna. E agora não posso mais tocar, né? Eu espero que não entre nenhum aviso, nenhuma notificação enquanto eu estiver cantando, por favor, hein? Vamos lá, o Jayananda. É uma coisa meio biográfica, autobiográfica, e vamos ver se eu consigo fazer capela, né? Sou a filha espiritual de Hermes e Afrodite, yoga entre folhagens úmidas, rios, fontes, única, una, muitas. Nasci da paixão de uma ninfa por um jovem deus grego de rara beleza e fiquei assim, alada, celta. Celta. Pela manhã, camponês, artesã, produzo leite, sacerdotisa de cabras. Ao meio-dia, contemplo, medito, à tarde, alquimista arqueiro, mergulho na pesquisa. De noite, druida, sábio, vate, poeta. O mito, explicação das origens, vive indefinidamente na memória humana. Não necessita da escrita, está inscrito na linha da pele. O homem que compreende está livre da história e dos homens. Isis, uma espécie em extinção, um tipo de Deméter Shiva, esfinge dragão, Ananda Gay. Ananda Gay, Ananda Gay, Ananda Gay, Ananda Gay. O Jayananda é assim, brincando com a mitologia de grega e hindu, né? Shiva, o deus da criação e da destruição, né? Deus meio assim correspondente a Dioniso, grego, e Isis, né? A deusa egípcia da transmutação, né? Da transmutação. Então,
Eu sou muito interessada nos arquétipos, principalmente por causa da psicologia junguiana. E eu tenho vários poemas que viraram canção que tocam em algumas questões relacionadas a Jung e aos arquétipos. Eu sou muito interessada em mitologia, né? Além de ciência política e psicologia, psicanálise, né? Principalmente. E estudei várias mitologias, né? E descobri um arquétipo que é estrutural, e eu estou querendo falar dele aqui, que é a Ariadne minoica, né? Que é aquela, né, do Minotauro que deu o fio pro Teseu grego entrar no labirinto e matar o Minotauro e poder voltar, né, sair. Então essa coisa, né, do fio luminoso, que na verdade é uma linha, né, que você vai esticando no labirinto para não se perder lá dentro. E eu pesquisando mitologias pelo mundo afora, há muito tempo já que eu fiz esse estudo, na década de 80, que eu me aprofundei mais. Eu conhecia muito mitologia grega por causa de Junito Brandão, né, que foi meu professor em letras, e estudei muita mitologia e teatro grego, né, com Junito. E depois Junito se interessou por Jung e tem 3 livros, né, chamado Mitologias. São 3 volumes maravilhosos, realmente precisa conhecer esse trabalho do Junito. Mas então, estudando mitologias, eu descobri uma raiz semântica do indo-europeu, que é Ária, né? Que é estrela no Islã, né? E está presente em todas as mitologias e processos civilizatórios. Essa área tem a área Tara, né, do Mahayana, do hinduísmo, né? As taras, são 21 taras, né? A tara vermelha é a tara que é a salvadora veloz, né? Do Vajrayana. Bom, tem a área Tara, tem a Aryan Rod, tem que é celta, né? Tem a Maária, né? Que é a Maria, mãe de Jesus. Arissa, né? Que da Aretha Franklin, aquela cantora, Arisa era uma deusa também, uma divindade feminina, com essa mesma raiz ária, né? Arisa, Ária, Ariatara, Arianrod, Ariadne, Maária, Maria. E é interessante porque essas divindades femininas, elas estão presentes em todos os processos civilizatórios. Mas na teoria dos arquétipos do Jung, ela não aparece como arquétipo feminino. Apesar de pertencer ao mito do Dioniso, né, que é um mito ancestral minoano, ou seja, anterior à civilização helênica, né, em Creta, mas foi absorvido pelos gregos e, e acaba na narrativa, né, do Minotauro, que é a visão grega do rei Minos cretense, né? Quer dizer, a visão ateniense. Mas, de qualquer maneira, não está presente como arquétipo na teoria junguiana dos arquétipos. A gente ali tem Atena, tem Ártemis, tem a Hestia, que são os 3 arquétipos invulneráveis, né? Tem Afrodite e a Hera, né, que é a mulher dos Zeus, que é a vingativa, né, a monogâmica ciumenta, e tem histórias hilárias da Hera, né, na mitologia grega, eu gosto muito, eu me divirto. Os gregos eram muito criativos, né, para
decodificar e passar a visão de mundo deles, né? Eles eram muito criativos. A gente herdou isso, né? Por isso que eu me interesso, porque a nossa ideia de democracia veio de lá, apesar deles terem mão de obra escrava, né? Era democracia só para os habitantes da Ágora, né? Que tinha a palavra na, 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 na praça pública. As mulheres e os estrangeiros, os metecos, alguns tinham a palavra, mas a maioria não tinha. E a grande maioria, né, dos agricultores não tinha a palavra, né? Eram escravos. Mas então o que eu estou querendo falar, que é interessante que não existe esse arquétipo da Ariadne, só uma referência na Cris Down, que tem um ensaio muito bom sobre Dionísio e Ariadne, mas ela não é trabalhada como arquétipo junguiano. E depois que eu descobri essa raiz semântica presente em tantas culturas, em tantos processos civilizatórios, eu tive um insight, né, que a Ariadne, ela é um arquétipo futuro. Apesar de ser tão primordial, ela ainda não se manifestou na sua plenitude na mulher, né? Eu acredito que nessa transição antropológica que estamos vivendo, essa mulher, essa nova mulher, vai ter o arquétipo em Ariadne. A gente não pode esquecer que ela é a mãe do Cristo, né? E como Maria é ocultada, né? E que é um sintoma do cristianismo, né? Com relação a nós mulheres. Tinha uns evangélicos que vinham aqui na porta me catequizar, e eu conversava muito com eles na época que eu tinha muitas cabras, e eles paravam para ver minha criação de cabras e tal, e vinham conversar comigo. E eu cheguei a ouvir de um desses pastores evangélicos da Assembleia de Deus que a mulher é só um receptáculo. Quando eu ouvi isso, eu comecei a conversar com ele, expliquei algumas coisas, mas não convenci, obviamente. E eu me lembrei que os gregos chamavam receptáculo a cornucópia. O que era a cornucópia para o grego, ateniense, principalmente? Representava a riqueza pública. Era tudo o que o público fazia para a população, os administradores das cidades. O que é a cornucópia? É o chifre virado com o buraco para cima, o receptáculo. Porque o chifre é considerado arma, né? Por causa da ponta, é mais defesa, né? Para os caprinos. A famosa amarrada, né? Amarra, pois é, dos bodes, né? Quando você tira o chifre e vira ele ao contrário, ele é um receptáculo. E ali os gregos colocavam frutas, cereais, né? E era uma representação da riqueza da população, né? A gente está precisando de uma cornucópia. Até tem um artigo, né, um pequeno ensaio, chamado Cornucópia, que eu sugiro que releiam, porque a gente está precisando muito de bens públicos nesse momento. E eu quero deixar aqui um registro, já está longo, eu só vim cantar, mas é que eu estou precisando falar isso, porque eu tive um insight hoje, de manhã, quando acordei. Eu acordei em Samadhi com o seguinte insight, que na verdade, são desejos meus, mas eu nunca tinha formulado, eu nunca tinha articulado, estava disperso no meu imaginário. Na verdade, na minha imaginação ativa, né?
É o seguinte, o Francisco, o Papa, quando ele foi empapado, eu fui pesquisar quem era. Descobri que ele é um jesuíta. Aí, Francisco, eu pensei, Francisco Xavier, né? Que é um jesuíta. E aí depois começaram a falar que ele é o Francisco de Assis. Bom, um jesuíta que optou pelo Francisco de Assis não é um jesuíta qualquer, né? Se é que isso é. E se isso é, e se ele é tão libertário e fez essa homilia ecológica, né? E está engajado aí no Green New Deal, né? Eu coloco três coisas como teste para ver se ele realmente vai fazer diferente. Primeiro, um trauma que eu tenho de batismo. Fui batizada na Igreja Católica e eu tenho uma imagem gravada na mente de um bebê. Chorei o tempo todo, berrei horrores. E acho que é por isso que as crianças gritam tanto, não é só por causa da água, não. O meu olho bateu naquele Cristo pregado na cruz, sangrando, aquela coisa horrorosa, cafona, cruel, entendeu? Que hoje eu falo isso, mas na época, quando eu era bebê, claro que eu olhei para aquilo e comecei a berrar, né? Não sei, alguma coisa vai saber. E eu fiquei com essa imagem. Então, a primeira coisa é tirar o Cristo da cruz, proibir a produção, seja em metal, seja em madeira, artesanato, produção industrial. O Vaticano proibir a imagem do Cristo. Quer ficar com a cruz, que representa a quarta dimensão, espaço-tempo? Bota a cruz, mas sem o coitado pregado há mais de 2000 anos naquela cruz. Né? Para que foi feito isso, a representação? Medo, incutir medo nas pessoas. Se você não andar direitinho, como a gente quer, a gente prega aí, entendeu? Como os romanos fizeram com esse pobre coitado, entendeu? E fica aí pregado nessa cruz. É claro que lá no Islã tem coisa pior, né? Que o empalamento é uma coisa horrorosa. Mas a cruz também não fica atrás, não, né? Eu acho isso um horror, entendeu? Agora, não é porque os protestantes não gostam de imagens que também são boa coisa, né? Porque também aprontaram já horrores, são genocidas para valer, né? Também. Então, seu Francisco, se o senhor é de Assis mesmo, e da teologia da libertação, vamos libertar aí o pessoal para ver se a gente consegue arrumar as casas, porque está complicado, né? A gente vai precisar fazer essa transição antropológica até o fim, não vai ser fácil. Muita psicanálise no lombo para dar conta do recado, e muita consciência crítica, histórica e dialética. Então é o seguinte, são 3 pedidos que eu faço ao Santo Pai. Tirar o Cristo da cruz, proibir a produção dessa imagem horrorosa, de terror hollywoodiano, né? Segunda questão, o Vaticano acumulou riqueza durante todos esses séculos. Na antiguidade, a gente não sabe muita coisa, né? Mas na Idade Média eram grandes latifundiários, apoiaram a nobreza o tempo todo, fizeram guerras horrorosas, né? Em nome da igreja, o que se cometeu de genocídios pelo mundo afora não está no gibi. E a Inquisição, a gente que já foi bruxa em outra encarnação, sabe, né, a bronca que a gente tem dessa Inquisição. Então, é assim, socializar a riqueza do Vaticano. A gente sabe que tem muita terra, pode dar para ir sem terra, né? Agora, deve ter muitas outras coisas também, né? Inclusive capital financeiro. Então, vamos lá, vou fazer um fundo social aí para dar renda mínima universal para todo mundo que a gente está precisando, né? Porque com o desenvolvimento tecnológico, robótica, nano, o que vai ter de gente desocupada, a gente vai acabar tendo aquele processo que Marx descreve no Capital, de gente perambulando pela estrada, roubando, assassinando, atrás de comida, entendeu? Até que se reúnam
todos numa fábrica para trabalhar para o capitalista, o que vai morrer de gente não vai ser brincadeira. Então, a gente precisa de uma renda mínima, a gente está contando aí com a riqueza do Vaticano. Então, Santo Pai socializa a riqueza. E o terceiro ponto, não menos importante, porque o primeiro é ideológico, o segundo ponto é econômico-financeiro, e o terceiro ponto, será que eu esqueci? Estava tão claro para mim de manhã quando eu acordei. Bom, se eu não lembrar, eu deixo aqui nos comentários para o Santo Pai ler. Quem sabe ele lê, né? Não sei. Ou alguém conta para ele, quem sabe o Lula dá essa sugestão para o Francisco. Engraçado, eu esqueci o terceiro. Sabe por quê? O terceiro eu não tinha verbalizado ainda. Acho que por isso que eu esqueci. Ele veio como um raio de luz, sabe como é insight, né? Passa batido, assim. Se você não capturar. Mas depois volta. Depois volta. Eu conto para vocês o terceiro. Eu outro dia esqueci da bancada da bala e estava falando do nazista. Quer dizer, você vê que aí tem um ocultamento defensivo, né? Pelo menos isso a gente conseguiu perceber. Então, bom, eu acho que eu não vou lembrar mesmo, eu vou deixar depois nos comentários. Agora, falando sério, gente, eu estou com esse ar de ironia, brincando, né? Iconoclasta, pois é. Eu tive uma professora chamada Vira Selansky, que ela gostava muito dos iconoclastas. Uma professora de teoria literária ucraniana, uma criatura linda, poeta, fazia mandalas ucranianas maravilhosas, assim, minha mãe espiritual. Então tá, esse vídeo é um marco histórico, biográfico meu. Tem duas músicas muito importantes para mim. Uma que eu nem lembrava mais, que veio com a rainha da Inglaterra. Eu espero que a rainha tenha um aniversário muito alegre. E olha, a Vera Lynn está com 103 anos de idade. 103 anos de idade. E ainda canta. Olha que coisa linda. Quem sabe a gente chega lá, né? Então tá. Uma boa tarde para todos. Espero que vocês gostem. E um dia eu volto para cantar mais para o coronavírus, para ver se espanta essa criatura e, junto com ele, todos aqueles que não fazem quarentena, entendeu? Vamos ver se eu acho assim, porque entrou tanta coisa e eu mexi com a setinha e eu tomei a cegueta e eu perco a seta, entendeu? Ela podia ser colorida, né? Mas é branca, da cor da tela. Então tá, beijo.